Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e venho propor uma reflexão estrutural sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Nós vamos apresentar um pouco a estrutura dessa Constituição Pastoral. Ela vem contemplada em 5 capítulos. O foco do nosso estudo vai ser o capítulo 1. Outro aspecto que a gente precisa destacar desse documento, ele não se volta somente para os fiéis católicos, mas ele vai trabalhar alguns temas fundamentais e da igreja inserida no mundo de hoje. Então vai também ter essa análise importante. E para isso, lá no número 2, estamos no proêmio do documento, diz: por isso o Concílio Vaticano II não hesita agora em dirigir a sua palavra, não já apenas aos filhos da Igreja e a quantos invocam o nome de Cristo, mas a todos os seres humanos. O documento então se volta para todos os seres humanos. Isso vai ficar claro já nesse primeiro capítulo que nós vamos analisar e os números subsequentes que vocês são convidados depois a analisar também. E aí lá na introdução, número 4 diz: para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos, interpretá-los à luz do Evangelho. Essa questão dos sinais dos tempos vai ser algo recorrente, não somente nos documentos do Vaticano II, mas no próprio Espírito que suscitou esse concílio ecumênico tão importante para nós. Aí depois vai dizer: a humanidade vive hoje uma nova fase da sua história, na qual profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente a toda a Terra. Hoje, quantas mudanças aconteceram após esse período? Transformações profundas, avanços tecnológicos, avanços científicos e tantas questões envolvidas. Depois vai falar das mudanças profundas, o número 5. O 6 desenvolve a questão das transformações sociais. O 7 vai falar um pouquinho sobre as transformações psicológicas, morais e religiosas. O número 8 vai apresentar um pouco o desequilíbrio no mundo contemporâneo. Vai falar desse desequilíbrio tanto na esfera individual, desse desequilíbrio na esfera social e principalmente na família. Vou ler aqui o terceiro parágrafo do número 8, que se refere à família. Então, no seio da família, origina-se tensões, quer devido à pressão das condições demográficas, econômicas e sociais, quer pelas dificuldades que surgem entre as diferentes gerações, quer pelo novo tipo de relações sociais entre homens e mulheres. Então, tantas questões que surgem, e mais nesse nosso contexto aí, na pandemia, tentando superar esse momento. E aí eu parto para a parte primeira, que vai então, antes de começar o capítulo primeiro, que vai falar da Igreja e a vocação do ser humano. Diz o número 11. Povo de Deus, levado pela fé, com que acredita ser conduzido pelo Espírito Santo, o qual enche o universo, esforça-se por discernir nos acontecimentos, nas exigências e as aspirações, em que participa justamente com os homens de hoje. Quais são os verdadeiros sinais da presença ou da vontade de Deus? Fazer esse discernimento no meio do nosso contexto, da nossa fé, da nossa vivência cotidiana, é algo que exige nossa atenção. Ter essa abertura para a ação divina, para que o Espírito nos mova, para que possamos de fato seguir aquilo que Deus nos pede.
e, claro, que aquilo que a igreja nos ensina. E aí no capítulo 1, temos então o proema, os primeiros números, essa é uma parte introdutória, e agora vem o capítulo 1, quando fala da dignidade da pessoa humana. E assim logo no número 12 já vai dizer: tudo quanto existe sobre a terra deve ser ordenado em função do homem, como seu centro e seu termo. Nesse ponto existe um acordo quase geral entre os crentes e não crentes. Tudo está ordenado para o ser humano, mas também nessa finalidade sobrenatural. No número 13 faz menção ao pecado, porque o ser humano, diz aqui o texto, ele nasceu em estado de santidade, mas o homem, seduzido, aqui diz o texto, pelo maligno, logo no começo de sua história, abusou da própria liberdade. Seguiu o próprio desejo, seguiu a sua vontade, se afastou daquilo que Deus lhe solicitara, se afastou da vontade divina. Aí fala do pecado, e no número 14 vai falar um pouco dessa constituição do ser humano. Então o 12 apresenta o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O número 13 mostra que essa imagem se desvirtua em virtude do pecado original. E aí o número 14 vai falar de que o ser humano ele é composto de corpo e alma. O ser humano uno, ele é constituído de corpo e alma. Este é um tema que no futuro nós vamos desenvolver um pouco mais. É importante que a gente saiba, quando nós falamos do ser humano, qual é a estrutura, como a igreja concebe este ser humano. Mas isso a gente vai desenvolver. De antemão, já o documento deixa claro a opção do ser humano como uno, constituído de corpo e alma. Alma racional e espiritual. Isso aí nós vamos desenvolver um pouco mais para frente. No número 16 desse primeiro capítulo vai falar um pouquinho da diversidade da consciência moral. No fundo, diz o 16 no início, no fundo da própria consciência o homem descobre uma lei que não se impõe em si mesmo, mas ao qual deve obedecer. Essa voz, que sempre o está a chamar ao amor, do bem e da fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faze isso, evite aquilo. Porque Deus habita em nós, é Ele que vai mostrar ao ser humano o que é o correto, o que é o certo, o que é o errado, por onde deve caminhar, por onde ele deve caminhar e onde ele deve pautar a sua ação. O número 17 vai falar da excelência da liberdade. Mas é só na liberdade que o homem pode converter-se ao bem. Então, Deus nos constituiu livres desde o primeiro ato. Já vimos, num dos números anteriores, que o ser humano não soube dar plena obediência, visto que o primeiro homem incorreu no pecado. Mas, diz o texto aqui, a liberdade verdadeira é um sinal privilegiado da imagem divina no homem, pois Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, para que busque por si mesmo o seu Criador e livremente chegue à total e beatífica perfeição aderindo a Ele. Deus quer que nós demos a nossa resposta, e essa nossa resposta indubitavelmente se dá em liberdade. O ser humano precisa se decidir. O ser humano precisa, de fato, optar por Deus ou recusá-lo. Mas a decisão será dele. Então esse é o exercício excelso da liberdade humana. O número 19 fala o mistério da morte, também desenvolve um pouco. E no número 18, fala do mistério da morte. No número 19 fala um pouco, introduz a questão do ateísmo.
não podemos esquecer que no período moderno aí surgiram várias correntes, várias concepções, ou melhor dito, se fortificarem algumas concepções que afirmam ou que Deus não exista, ou que Deus, na verdade, não possa ser compreendido a partir daquilo que é apresentado, seja pela igreja, seja pelo discurso da revelação. O Vaticano II vai estar muito atento a isso, porque são questões que surgem lá no século XIX para frente, no XX, e que exigem uma resposta. Então, a razão mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à união com Deus. Então, antes de entrar propriamente na temática do ateísmo, o documento reafirma da vocação sobrenatural que o ser humano tem para a sua relação com Deus. E desde o começo da sua existência que o homem é convidado a dialogar com Deus. Aí no meio do texto vai dizer que alguns, isso número 19, alguns exaltam de tal modo o homem que a fé em Deus perde toda a força e parecem mais inclinados a afirmar o homem do que negar a Deus. Então essa afirmação, focado única e exclusivamente no homem, no ser humano, acaba não deixando espaço para Deus. Então esse é o primeiro foco que o documento pontua quando descreve o ateísmo. Outros concebem Deus de tal maneira que aquilo que rejeitam não é de modo algum o Deus do Evangelho. Outros a sequer tratam do problema, mas existe ainda, ele vai falar antes que existem aqueles que confiam demais nas ciências positivas ou pretendem explicar todas as coisas só com os recursos da ciência. Então são essas diferentes facetas que o documento aqui apresenta do ateísmo. E aí vai desenvolver as formas do ateísmo. Depois o número 20 vai falar do ateísmo sistemático. Diz o ateísmo moderno apresenta-se muitas vezes a forma sistemática, a qual, prescindindo de outros motivos, leva o desejo da autonomia do homem a tal grau que constitui um obstáculo a qualquer dependência de Deus ou qualquer relação com Deus. É essa perspectiva que se fecha no próprio ser humano e não permite que Deus se revele, não permite que Deus mostre o seu caminho. No número 21 vai falar da atitude da igreja diante do ateísmo. Então a igreja, fiel a Deus e aos seres humanos, homens, não pode deixar de reprovar com dor e com firmeza, como fez no passado, essas doutrinas. Aí depois diz, procura, no entanto, descobrir no espírito dos ateus as causas ocultas de sua negação a Deus. E consciente da gravidade dos problemas propostos pelo ateísmo, e levada pelo amor de todos os homens, então entende que elas devem ser objeto de um exame sério e profundo. Então, por mais que a igreja defende e reconhece que Deus, de forma alguma, se opõe ao ser humano, ao contrário, a verdadeira vocação do ser humano, como pontua aqui o documento, nos confere uma dignidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas existem então aqueles que acabam não crendo ou não conseguindo crer. E aí, para dar uma resposta, número 22, a toda essa temática, claro que aqui estamos apresentando o primeiro capítulo de uma forma muito estrutural. Vai falar Cristo, o homem novo. Então, na realidade, número 22, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. O dia que nós percebemos com toda a largueza quem que é o ser humano, qual sua vocação, quem nos desvela isso de uma forma primorosa é o Verbo encarnado. Ele que, como recorda aqui o documento, Colossenses 1,15, imagem do Deus invisível. Ele é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Jesus Cristo restaura para nós a imagem de Deus. Então é Cristo, o homem novo,
é mediante a fé nele, que nós, de fato, nos tornamos também pessoas, seres novos. Aí, ainda no finalzinho, apresenta Cristo como Cordeiro inocente, mereceu-nos a vida com a livre efusão de seu sangue. Então, essa entrega. Cristo, que morreu, claro, para a salvação e redenção do ser humano, em poucas linhas. Então, esse foi o primeiro capítulo deste documento da Confissão Pastoral Gaudium et Spes, que volta-se então tanto para as pessoas que creem, que estão dentro da igreja, mas também essa igreja inserida no mundo e com tantas preocupações. Mas o que nós não podemos perder de vista é que a igreja possui uma missão fundamental, voltada tanto para os que estão dentro, para os fiéis, para os crentes, mas também para aqueles que estão fora da igreja. E aqui eu vou só apresentar, nesses 4 capítulos restantes, eu vou apresentar para vocês só os títulos maiores. Então, no capítulo 2 vai falar da comunidade humana, vai falando de que essa índole comunitária da vocação humana no plano de Deus, Deus já se revela comunitariamente e também constitui as pessoas, constitui seu povo, como nós vimos lá na Constituição Lumen Gentium. Vamos seguindo. No capítulo 3 vai falar sobre a atividade humana no mundo, vai mostrando o valor do trabalho, da atividade, vai falando aí da autonomia legítima da realidade terrena. O capítulo 4 vai falar o papel da igreja no mundo contemporâneo. Então vai falar da importância que a igreja tem nessa relação igreja e mundo. Então o capítulo 3 vai falar um pouco sobre a vida econômica social, o desenvolvimento econômico nos números 64, 65, 66, depois alguns princípios diretores de toda a vida social, econômica. O capítulo 4 vai falar sobre a vida da comunidade política. Então a igreja sempre inserida nos diferentes setores da vida. Vocês estão percebendo, mesmo por esses capítulos maiores, já dá para vislumbrar como esse documento tem essa preocupação de focar na igreja inserida no mundo. O capítulo 5 vai falar da promoção da paz e da comunidade internacional. Então a importância que tem a paz. Então a natureza da paz, a gente sabe, esse momento difícil de falta de paz, como esse é um bem fundamental. Aqui no número 79 já vai falar da necessidade de evitar a guerra, de evitar o confronto. E a gente nem consegue, por exemplo, imaginar o que o pessoal da Ucrânia está passando, onde nós encontramos cidades destruídas, onde nós encontramos tanta tristeza e tanta morte. Então a conclusão do documento primeiro vai pôr em destaque no número 91 os deveres dos fiéis e das igrejas particulares. No número 92, então no número 92, o diálogo entre todos os homens, a importância que tem esse processo dialógico, saber dialogar. É aquilo que nós também nos propomos, claro, dentro da nossa linha aqui, filosófica e teológica, procurar dialogar sobre diferentes temas. Isso é muito importante. Esse diálogo é fundamental. O número 93 então diz: lembrados da palavra do Senhor, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. Os cristãos nada podem desejar mais ardentemente do que servir sempre com maior generosidade e eficácia os homens do mundo de hoje. Esse foi um olhar geral da Confissão Pastoral Gaudium et Spes. A partir da nossa fala, se você
Gostou de algum tema especial? Pode sugerir para que a gente desenvolva mais. Isso nos ajuda. E ao mesmo tempo vai de encontro ao interesse de vocês. Agradeço muito a atenção de vocês por terem visto o vídeo até o final. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. E também, se assim o desejar, inscreva-se em nosso canal, para que a gente consiga cada vez mais aprimorar o nosso diálogo com vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.